Fala, meus amiguinhos do FuteClips, muito bem-vindos aí ao canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu costumeiramente trago aqui no canal, as resenhas aí do futebol, o pessoal contando casos engraçados, divertidos e etc. Esse vídeo é um vídeo que eu planejei trazer durante a Copa do Mundo. No período de Copa eu ia fazer isso, aparecer mais aqui, fazer uns reacts, dar umas opiniões sobre o Brasil na Copa, etc. Mas acabou que eu deixei pra lá, fiquei só assistindo mesmo e postando na comunidade. Deixei esse roteiro guardado pra fazer num outro momento, que é um roteiro onde eu planejei falar sobre todos os camisas 10 do Brasil em Copas do Mundo. Sendo que aí no momento quando eu resolvi gravar esse vídeo, aconteceu a fatalidade aí, o falecimento do Rei Pelé. Nosso Edson Arantes do Nascimento, Pelé eterno, faleceu, e eu não queria ficar surfando no hype do falecimento aí, da morte ali, que eu acho que realmente não seria legal, não seria de bom tom. Então eu esperei alguns dias para poder gravar o vídeo e trazer aqui para vocês, e gravando depois e postando depois, vocês conseguem entender realmente qual foi a minha intenção com esse vídeo, que além de resumir mais ou menos o andamento do Brasil em todas as Copas do Mundo, falar também quem vestiu a camisa 10, que foi realmente alavancada a um outro patamar pelo Rei Pelé. Então, dito isto, vamos pro vídeo. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo desde 1930 até 2022, né? Agora, para 2026 teremos uma nova eliminatória que vai selecionar aí os representantes da América do Sul, mas o Brasil até então é o único país que participou de todas as Copas desde 30, né, a primeira, até 2022. Sendo que nas primeiras três Copas, né, 30, 34 e 38, não havia numeração nos jogadores, porque a numeração em jogadores de futebol foi estipulada a partir de 1939. Os jogadores em campo passaram a ter números que serviam para identificar melhor quem eram os jogadores dentro do gramado, para quem estava assistindo e etc. Ficava mais fácil de você distinguir quem era quem com os jogadores usando numeração. E aqui eu vou fazer um resumo mais ou menos de como foi o Brasil nessas Copas e quem eram os principais jogadores que poderiam talvez ter vestido a camisa 10. Em 1930, na primeira Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado na primeira fase, porém ficou em sexto lugar, pois eram 13 seleções apenas. Dos jogadores que se destacaram pelo Brasil nessa Copa, posso citar o Preguinho, que foi o artilheiro brasileiro nessa Copa com 3 gols, né, o artilheiro do Brasil, e também o jogador Moderato, que também foi um jogador que participou bem da primeira Copa do Mundo e se destacou legal. Na primeira Copa do Mundo, quem saiu campeão foi o Uruguai, o primeiro campeão mundial. Em 34, o Brasil, na segunda Copa do Mundo, né? O Brasil teve uma performance pior. Foi eliminado também na primeira fase, mas ficou em 14º lugar e só jogou um jogo. Eram 16 seleções, foi o antepenúltimo colocado. O grande jogador da seleção de 34 do Brasil era Leônidas da Silva, o Diamante Negro, né? Clássico inventor da bicicleta. Fatalmente foi um dos maiores jogadores que o Brasil já produziu e era o destaque dessa seleção de 34. Ele era conhecido como Diamante Negro, que também esse apelido dele foi o que originou o chocolate que a gente tem hoje em dia. A origem desse chocolate é justamente o apelido do Leônidas da Silva, Diamante Negro. E é um chocolate que é comercializado até hoje, grande sucesso. A seleção que saiu campeã nessa segunda Copa do Mundo foi a Itália. Em 38, o Brasil teve, das 3 primeiras Copas, a melhor participação. O Brasil foi terceiro colocado disputando 5 partidas com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Eram 15 seleções nesse torneio. O grande jogador da seleção brasileira nesse ano novamente foi Leônidas da Silva, e ele conseguiu com 7 gols ser o artilheiro tanto da Copa do Mundo quanto, obviamente, da seleção brasileira. Infelizmente o Brasil foi bem, mas não foi o campeão. A seleção que saiu campeã na terceira Copa do Mundo foi a Itália. E por enquanto, nessas 3 primeiras Copas, como eu já falei, não havia numeração na camisa, então esses jogadores que eu citei poderiam fatalmente ser o número 10 do Brasil, ou um dos números maiores, aí, 9, sei lá. De 38 até 50, nós ficamos sem as Copas de 42 e 46 em virtude da Segunda Guerra Mundial. Aí nós tivemos a Copa de 50, que foi organizada no Brasil, foi para a Copa de 50 que foi construído o Maracanã, né? O estádio clássico que nós temos aqui no Rio de Janeiro. E aconteceu o pior, infelizmente. O Brasil disputando a Copa dentro de sua casa, perdeu a final no Maracanã por 2-1, com 2 gols de Didia, o jogador uruguaio, o atacante. E esse dia ficou conhecido como Maracanazo, porque o Uruguai veio aqui dentro da nossa casa e venceu.
o Brasil foi o vice-campeão. Foram 6 jogos com 4 vitórias, um empate e uma derrota, e 13 seleções no torneio, né, na Copa do Mundo no Brasil. O jogador brasileiro que jogou nessa Copa foi o artilheiro, foi Ademir de Menezes, né, foi artilheiro geral da Copa de 50, artilheiro do Brasil da Copa do Mundo no geral. E aí, o jogador que vestiu a camisa 10 do Brasil nessa Copa do Mundo de 50 foi Jair da Rosa Pinto. Mas Ademir de Menezes foi o camisa 10 numa partida que Jair não jogou contra a Suíça. E não havia numeração fixa até 54, os números não eram fixos, os números variavam. Assim como no futebol no geral, até um tempo atrás os números variavam. O jogador tinha os números de 1 a 11 no titular, e aí quem entrava no jogo seguinte do reserva para o titular, jogava com o número de titular. E aí o Jair da Rosa Pinto foi quem vestiu pela primeira vez a camisa 10 do Brasil, e ele foi um jogador de destaque na seleção brasileira. Jair da Rosa Pinto era jogador do Palmeiras, e o Ademir, que foi o 10 em uma partida, era jogador do Vasco da Gama. Como a camisa 10 virou uma camisa que tem uma mística por conta de Pelé, vamos citar aí, na Copa de 50, o Pelé viu o pai dele, seu Dondinho, chorando pela derrota do Brasil, e prometeu que um dia jogaria pela seleção brasileira e daria a ele um troféu de campeão do mundo aí, né? Quis o destino que Pelé desse 3 troféus de campeão do mundo ao seu pai. Porque eu tinha mais ou menos 9 anos, né? 9 para 10 anos, e o meu pai jogava no Noroeste, no Bauru Atlético Clube, que tem a rivalidade do Noroeste de Bauru, e o Bauru era uma rivalidade muito grande, e meu pai estava no Bauru, Dondinho, que era a grande figura da época, dos jogos do interior, e nós estávamos em Bauru, uma festa lá, porque o Brasil vinha ganhando todos os jogos. Nós vimos lá o meu pai com os jogadores do BAC, fazendo a mesa, já tinham até uns violões, o pandeiro, então ia ter a batucada depois do jogo, e nós estávamos brincando no quintal com os garotos lá de Bauru. Aí eu vi um silêncio e tal, né? No silêncio eu vi meu pai, os outros jogadores todos sentados lá, todo mundo triste. Aí eu falei, pô, o que que houve? Meu pai falou assim, perdemos a Copa e tal, e começou a chorar, Dondinho. Aí eu falei assim, pai, perdemos a Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa pro senhor. Eu tinha 9 para 10 anos. Essa história é importante contar porque, poxa, 8 anos depois, com 18 anos, 17 para 18 anos, o Brasil estava na Suécia, eu estava na seleção brasileira e nós ganhamos a Copa, entendeu? Então, é uma coisa que jamais eu vou esquecer desse momento. Como já falei, a seleção que foi campeã em 50 no Brasil foi o Uruguai, infelizmente. Em 54, o Brasil caiu nas quartas de final, foi uma participação discreta, com 3 partidas disputadas, sendo uma vitória, um empate e uma derrota. Na camisa 10, quem jogou com a camisa 10 foi Pinga, que foi um dos jogadores de destaque na seleção brasileira naquele ano, fez 2 gols na Copa, e ele era jogador do Vasco no momento que foi convocado para a seleção brasileira. E aí, vale mencionar que essa seleção brasileira de 54 não teve um resultado muito bom, ficou em 6º, mas esse time de 54 já serviu basicamente, levemente como base para aquela que seria uma das grandes seleções do Brasil em 58 e sairia com o título. Dessa seleção de 54 você tem nomes como Didi, Nilton Santos, Djalma Santos e etc. E quem ganhou essa Copa do Mundo, a seleção que saiu campeã em 54 foi a Alemanha Ocidental, que nessa ocasião, em virtude da guerra, etc., a Alemanha era dividida em Alemanha Ocidental e Oriental, e a Alemanha Ocidental que tinha os grandes jogadores e etc. E acabou sendo campeão da Copa do Mundo 54. Agora nós chegamos num capítulo importante para essa questão da camisa 10, que é a Copa de 58. Em 58, o mundo presenciou o nascimento de uma lenda. O rei Pelé, considerado o rei do futebol, surgiu na Copa de 58 e era um garoto de 17 anos apenas. Mas foi por causa dele que criou-se essa mística da camisa 10, atrelada à habilidade, genialidade, grandes craques e etc. E isso tudo devido ao assombro que foi Pelé nessa Copa. Realmente, a partir do momento que ele entrou no time, tudo que ele fez realmente foi impressionante. Antigamente, os números de jogadores eram distribuídos de forma aleatória. Era baseado na posição que o jogador ocupava em campo. Então, os jogadores de ataque, do meio para o ataque, era por um acaso que eles ficavam realmente com o número 10, etc, 9, porque os jogadores de frente ficavam com a numeração do 8 ao 11. Então foi por um acaso que Pelé acabou com a camisa 10 na Copa de 58. 54 foi a primeira Copa onde os jogadores tinham numeração fixa, e o Pelé não era um jogador titular quando começou a Copa.
foi por um acaso mesmo do destino que ele acabou ficando com a camisa 10. E aí o Pelé, na ocasião, né, o jogador do Santos, né, que era um jogador reserva da seleção, acabou ficando com a camisa 10, e o próprio Pelé já deu algumas explicações para que isso acontecesse. O Zagallo deu uma outra explicação, e eu vou passar para vocês quais foram essas explicações. Eu vou dar uma lida aqui no que está dizendo. O Zagallo explica até uma versão que explica esse fato de ter sido aleatório, que o Pelé acabou ficando com o número 10. Mas são versões diferentes, então a gente só pode deduzir qual dessas versões são realmente condizem com a verdade. Sobre a numeração ter sido aleatória, tem um relato que conta que houve um atraso na entrega da documentação oficial para a FIFA, de forma que eles fizeram um sorteio para distribuir as camisas dos jogadores e quis o destino que o Pelé fosse o 10. Já o Pelé uma vez falou que em 58 os jogadores eram numerados de acordo com o registro da federação. Teve uma outra oportunidade também que o Pelé disse que ele foi camisa 10 em 58 porque ele foi o 10º jogador a ser inscrito, que tem um pouco a ver com a versão anterior, né? E o Zagallo contou uma outra versão que dizia que os números foram mandados baseado no número da bagagem, porque ele se lembrava que ele era o camisa 7 da seleção e a bagagem dele também tinha o número 7, né? E aí, a verdade, assim, o Pelé reza aí a história, a lenda, que ele estava lesionado quando chegou para a Copa de 58, mas acabou que ele continuou na seleção brasileira e tomou a vaga de titular durante a Copa na partida contra a União Soviética e se tornou o jogador mais importante desse título do Brasil em 58. É lógico que nessa seleção haviam outros nomes de muita importância, como eu já citei, Djalma Santos, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Garrincha, mas Pelé foi o grande nome realmente dessa seleção, e por causa dele e da atuação dele nessa Copa de 58, e isso não é invenção, que criou-se essa mística da camisa 10, como eu disse, antigamente os números eram distribuídos de acordo com a posição no campo, e a numeração variava, não havia essa coisa, essa mística, não, o craque do time é a camisa 10, que etc. A partir da participação do Pelé na Copa de 58, começou-se a distribuir a camisa 10 de acordo com o jogador que era mais talentoso no time, ou que era o craque do time, ou o principal jogador do time. A camisa 10 se tornou sinônimo de excelência, fino trato na bola, de elegância, de habilidade, de genialidade, tudo isso por conta da atuação de Pelé na Copa de 58. De 58 para frente, todo jogador que foi agraciado aí com essa honraria que é vestir a camisa 10 de algum grande clube pelo mundo aí afora, das seleções também, foi agraciado por causa do que Pelé fez em 58, por conta da atuação genial de Pelé nas partidas do Brasil na Copa de 58. Antes disso, era só mais um número. O jogador vestia a camisa e ia para campo jogar. Depois disso, você olha o cara com a camisa 10 e você sabe que dali podem surgir grandes jogadas. Sobre a Copa em si, foram 16 seleções, o Brasil disputou 6 jogos, foram 5 vitórias e 1 empate. O Brasil saiu campeão, primeiro dos 5 títulos do Brasil, e o Pelé finalmente aí conseguiu cumprir a promessa que ele fez ao seu pai, seu Dondinho, e deu a Taça do Mundo ao pai dele. Em 62, o Brasil foi campeão novamente, levantou a Taça do Mundo novamente, mas o que o mundo viu foi o destaque de uma outra lenda, um outro jogador que não Pelé. Pelé se lesionou logo no começo da Copa, Garrincha assumiu o protagonismo e foi uma das maiores atuações individuais que um jogador já teve numa Copa do Mundo. Novamente, o camisa 10 do Brasil nessa Copa foi Pelé, mas Pelé ficou lesionado a Copa toda. Garrincha, com a camisa 7, levou o Brasil até o título. Nessa Copa eram 16 seleções também, e o Brasil fez uma campanha de 5 vitórias e 1 empate. Teve 2 dos artilheiros gerais da Copa, dos 2 artilheiros, né? Garrincha e Vavá com 4 gols. E o camisa 10, como eu já disse, já citei, era o Pelé, mas ele se lesionou no começo. E a seleção que saiu campeã, como também já falei, foi o Brasil. Em 66, a atuação do Brasil já não foi tão legal. Era mais ou menos o mesmo time, mas o Brasil ficou em 11º lugar, caiu na primeira fase, com 1 vitória, 2 derrotas em 3 partidas. Realmente, o Brasil, atual campeão do mundo, teve uma participação muito abaixo. Novamente, o camisa 10 do Brasil. Nessa Copa foi Pelé, a única Copa que ele disputou, vestindo a camisa 10 do Brasil, e não venceu. Quem saiu campeão nessa Copa, a seleção campeã, foi a seleção da Inglaterra. Em 70, o Brasil foi a campo com aquela que é considerada a maior seleção de todos os tempos na história do futebol mundial. Um time composto por diversos jogadores que hoje são cultuados e reverenciados como um dos maiores jogadores mais lendários da história do futebol mundial. Vestiram a camisa amarela do Brasil na Copa de 70. O 10 dessa seleção, logicamente, foi Pelé, que levou o Brasil a mais um título,
mas essa foi a última vez que Pelé defendeu o Brasil em Copas do Mundo. O Brasil jogou 6 partidas, vencendo as 6 em 16 seleções, foi campeão. O artilheiro dessa Copa foi Miller, com 10 gols, marcados pela Alemanha Ocidental. Como já falei, Brasil campeão em 70, com uma seleção que era basicamente perfeita. Em 74, o Brasil, já sem Pelé, não foi tão bem nessa Copa. Ficou em 4º lugar numa Copa que tinha 16 seleções. A campanha foi de 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nesse momento, começou aí uma sequência que o Brasil manteve e que se tornou, até esse momento agora, o recorde absoluto, que são 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Isso se iniciou a partir dessa Copa de 74. E que vai ser igualado agora por essa seleção brasileira que vai à Copa do Mundo 2026, caso o Brasil se classifique para a Copa, vai entrar em campo 24 anos sem vencer a Copa do Mundo. 2002 foi a última. 2026 fará 24 anos que o Brasil venceu 2002. E aí, como eu disse, nessa Copa o Brasil iniciou essa sequência que durou 70 até 94 sem ser campeão. Quem recebeu essa honraria de vestir a camisa 10 que foi de Pelé na Copa de 74 foi Rivelino, mas que era um jogador também lendário, segurou esse manto com bastante dignidade, era um grande craque do futebol brasileiro e mundial. Ele também foi o artilheiro do Brasil nessa Copa com 3 gols marcados. E aí quem saiu campeão dessa Copa do Mundo de 74 foi a Alemanha Ocidental novamente, e vale ressaltar que Rivelino, na época dessa Copa, era jogador do Corinthians. Em 78, a Copa do Mundo foi na Argentina e o Brasil terminou em 3º lugar, numa campanha com 4 vitórias, 3 empates em 16 seleções participantes. Dirceu e Roberto Dinamite foram os artilheiros da seleção brasileira nessa Copa. Quem vestiu a camisa 10 novamente foi Rivelino, sendo que nessa ocasião, Rivelino já era jogador do Fluminense e não mais do Corinthians. Quem saiu campeão dessa Copa em 78 foi a Argentina, seu primeiro título mundial dos 3, já que a Argentina conquistou também 86 e agora 2022. Em 82, veio a participação de uma das melhores seleções brasileiras da história das Copas do Mundo. Uma das maiores seleções que já se viu, que jogava um futebol mais bonito, mais artístico, mais plástico, com grandes jogadores também, valores individuais importantíssimos para o futebol realmente brasileiro e mundial. O Brasil era um dos favoritos para essa Copa e acabou caindo na segunda fase, terminando em 5º lugar, sendo que foi aumentado nessa Copa o número de participantes para 24 seleções. A campanha do Brasil foi 4 vitórias e 1 derrota, essa derrota para a Itália de Paulo Rossi, num jogo que foi eletrizante, um 3-2, com 3 gols de Paulo Rossi. O jogador que vestiu a camisa 10 do Brasil nessa Copa, que é um dos que mais vestiu a camisa 10 do Brasil, foi Zico, que na época jogava pelo Flamengo. O Galinho também foi o artilheiro da seleção brasileira na Copa com 4 gols, e a seleção da Itália, que eliminou o Brasil, acabou sendo a campeã da Copa de 82, o que é uma pena, que a seleção do Brasil de 82 jogava o fino da bola. Em 86, o Brasil caiu nas quartas de final e ficou em 5º lugar. Foram 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. O Brasil caiu nesse empate, foi derrotado nos pênaltis, mas conta o resultado do tempo regulamentar. O artilheiro do Brasil nessa Copa foi Careca, com 5 gols. Careca nessa época jogava pelo São Paulo. A campanha do Brasil estava sendo até ok, até encarar a França e ser eliminado. Zico chegou na Copa lesionado, veio se recuperando durante um torneio. Zico entrou na partida, deu um lançamento para Branco, fez um passe para o Branco, que sofreu um pênalti, e no tempo regulamentar o Zico perdeu esse pênalti, que é um negócio que assombra ele a vida inteira. Ele é responsabilizado por essa derrota do Brasil, sendo que a partida terminou empatada em 1-1 e foi para os pênaltis. Sócrates perdeu o primeiro pênalti do Brasil e Júlio César perdeu o último pênalti que o Brasil teve para cobrar. O Zico converteu sua cobrança na disputa de pênaltis, mas o pessoal não se lembra disso. Realmente só responsabiliza o Galinho aí por essa derrota. O Zico, camisa 10 do Brasil em 86, jogava pelo Flamengo também. A seleção que saiu campeã na Copa de 86 foi a Argentina. Em 90, o Brasil chegou na Itália para a Copa do Mundo, já com o famoso jejum de 20 anos sem ganhar o título mundial, e tinha muita esperança porque o time tinha bons valores individuais, bons jogadores, como Bismarck, Bebeto, Romário, Miller, Careca, Tafarel, Dunga, vários jogadores, Ricardo Rocha, Mauro Galvão. Era um time com excelentes valores individuais. Mas a sorte não sorriu para o Brasil. O Brasil terminou em 9º lugar numa campanha de 3 vitórias e 1 derrota, numa Copa que tinha 24 seleções. E essa derrota foi justamente no jogo que o Brasil jogou melhor. Convido vocês a procurar aí, vocês vão assistir
essa partida pelo YouTube, deve ter aí, você consegue ver tranquilamente. Vocês vão ver que o Brasil jogou muita bola nessa partida contra a Argentina e acabou numa jogada ali do Maradona pro Canidia, tomando um gol que sacramentou a derrota. Essa Copa do Mundo foi a última Copa com 24 seleções. A partir de 94, a gente chegou no formato que durou até agora, 2022, com 32 seleções. Os artilheiros do Brasil em 90 foram Miller e Careca, cada um com 2 gols, uma Copa de poucos gols, realmente um futebol muito burocrático. Tava no mundo naquela época, aquela coisa do futebol de força, de marcação, realmente um futebol de muita truculência e pouca plasticidade, etc. E aí, em 90, o camisa 10 do Brasil era Silas, que na época jogava pelo Sporting de Portugal. A Alemanha foi campeã, já unificada, conquistou seu tricampeonato em 90, jogando contra a Argentina na final, e já unificada porque alguns meses antes, no final de 89, aproximadamente, alguns meses antes, tinha caído o muro de Berlim, foi derrubado, e aí a Alemanha virou uma só novamente. Em 94, ao contrário dos outros anos anteriores aí, o Brasil chegou na Copa bastante descreditado, sem nenhum favoritismo. Era um time que era considerado muito burocrático e não havia prestígio, realmente. As eliminatórias do Brasil em 93 haviam sido realmente extremamente difíceis. O Brasil teve alguns maus resultados, teve a primeira derrota do Brasil nas eliminatórias, que, salvo engano, foi numa derrota de 2-0 em La Paz contra a Bolívia, Tafarel engoliu um frango, e realmente o Brasil só conseguiu a classificação, só veio no último jogo diante do Uruguai, quando Parreira e Zagallo cederam à pressão popular e convocaram Romário, que fez uma das maiores atuações de um jogador de futebol, fez uma partida diante do Uruguai no Maracanã, no 2-0, com 2 gols dele. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card, onde o próprio Romário explica essa treta aí dele com Parreira e Zagallo, para que você possa ver de forma mais completa. Vai aparecer aqui na tela em algum momento, em algum lugar aí, esse card indicando esse vídeo. A campanha do Brasil foi finalizada nessa Copa do Mundo de 94 com alguns tropeços. Eram 32 seleções na final da Copa, foi decidido nos pênaltis, né? E Roberto Baggio desperdiçou a última cobrança italiana, dando o título ao Brasil. E aí, esse título encerrou esse jejum de 24 anos que o Brasil já vinha, desde 70 sem ganhar a Copa. Nessa Copa de 94, o camisa 10 era Raí, que tinha se destacado muito pelo São Paulo, no Bimundial, Bi da Libertadores. Nessa ocasião da Copa 94, ele já era jogador do Paris Saint-Germain, do famoso PSG. E na Copa do Mundo, Raí não brilhou. Raí jogou as 2 primeiras partidas, as 2 atuações dele foram apagadas. Salvo engano, ele fez um gol de pênalti nessa Copa do Mundo, na partida contra a Rússia, e não teve muito destaque. Ele saiu do time, depois de pouco fazer, foi substituído pelo Mazinho, que deu uma consistência melhor ao meio campo ali, e fez com que o Brasil voltasse aí a jogar um bom futebol, e deu mais liberdade ali aos atacantes para poderem fluir o jogo. E aí o Brasil acabou sendo campeão do mundo novamente, né, pela 4ª vez, foi o tetracampeão, com a camisa 10 figurando no banco. Romário fez uma dupla sensacional com o Bebeto, e a dupla deles dois foi uma das melhores duplas de ataque que o brasileiro já viu jogar com a camisa da seleção, porque eles tinham realmente uma sinergia muito, muito forte. O artilheiro do Brasil na Copa foi o Romário com 5 gols, e ele também foi premiado como melhor jogador do mundo e melhor jogador da Copa. O Brasil saiu campeão, o Tetra veio em 94. Em 98, diferentemente de 94, o Brasil chegou na Copa extremamente favorito. Ronaldo tinha sido escolhido o melhor do mundo e ele já teve na seleção de 94, mas ele não jogou nenhuma partida. E nessa Copa ele chegou já como o melhor jogador do mundo. Ele tinha feito uma dupla em 97 com o Romário que foi realmente simplesmente sensacional. Eles fizeram muitos gols. Essa dupla foi realmente arrasadora e eles eram a principal esperança de gols e jogadas do Brasil para essa Copa de 98. Tanto que havia a tal da treta do Zagallo com o Romário, ficava para trás, porque não tinha como o Zagallo deixar o Romário muito de fora. Ele era um nome importante ali. Sendo que o Romário se lesionou jogando uma partida pelo Flamengo, aquele famoso estiramento, né? E ele acabou sendo cortado da Copa, como já estava na França, voltou pro Brasil. Tem entrevista do Romário chorando quando foi cortado, e também tem ele explicando isso pelo YouTube, você consegue ver, talvez até no canal aqui tenha, ele falando porque ele chorou e ficou tão chateado com esse corte dele em 98, que ele dizia que ele conseguiria se recuperar a tempo de jogar as fases mais agudas da oitava de final para frente, tanto que ele provou isso jogando um jogo pelo Flamengo contra o Internacional, acho que foi 1-1 esse jogo, e ele fez um gol antes do Brasil jogar as oitavas de final, entendeu? Ele estaria em condições de entrar em campo, caso fosse necessário o Brasil se classificasse com ele ainda na seleção
brasileira. Esse corte fez com que o Romário começasse uma treta, continuasse sua treta com o Zagallo, obviamente que já tinha, e começasse uma treta com o Zico também, que só foi se resolver alguns anos depois, quando o Zico veio a público num programa de televisão e desafiou qualquer um a provar que ele teve alguma coisa a ver. Ele falou que o Romário ficou puto com a situação e desafiou qualquer um que soubesse de alguma coisa, que ligasse ele à responsabilidade do corte do Romário, que aparecesse em público para falar que foi ele que cortou. E aí o Romário, eu vi uma declaração dele recente, ele falando que entendeu que ele tinha sido injusto com o Zico no momento que o Zico falou isso e ninguém apareceu para desmentir. Aí ele falou que viu que tinha errado com o Zico e eles voltaram a ficar bem, se resolveram e etc. A campanha do Brasil nessa Copa estava sendo até boa. Foram 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sendo que uma dessas 2 derrotas foi só na final. Então o Brasil estava até indo bem. O Ronaldo, já que não tinha mais o Romário, fez uma bela dupla com Bebeto, que sempre foi também um grande jogador. Tava dando conta do recado, fazendo gols e jogadas, etc. Eles estavam sendo, o Ronaldo, principalmente, sendo perigoso como a gente esperava que ele fosse. Sendo que a seleção chegou na final e aconteceu um problema grave. Com o Ronaldo, ele teve uma convulsão. Horas antes da partida, acabou indo para uma clínica fazer toda a check-up, exames, e ele inicialmente não jogaria, né? E aí, ele acabou fazendo todos os exames, tudo certinho, e quando o Brasil já estava em vez de entrar em campo, ele apareceu no vestiário, pedindo as roupas e falando que queria jogar. E aí, o que aconteceu na sequência foi que o Zagallo bancou o que ele disse, colocou ele em campo, já que era o Edmundo que iria entrar em campo no lugar dele, e os jogadores não tinham mais nenhum psicológico para poder entrar em campo e disputar uma final sendo competitivos. E aí o resultado foi que o Brasil tomou um passeio 3-0, com 2 gols de cabeça do Zidane, que nunca tinha feito um gol de cabeça, e um terceiro gol do Petit no contra-ataque francês, que chutou na saída do Tafarel, sem chance pro goleiro. Foi realmente uma cachapante, o Brasil não viu a cor da bola. E nessa campanha, quem envergou a camisa 10 do Brasil em Copa pela primeira vez foi o Rivaldo, que já tinha sido um grande jogador, brilhado muito no Palmeiras, e nessa ocasião já era jogador do Barcelona. Nessa Copa do Mundo, o artilheiro do Brasil foi o Ronaldo, com 4 gols, e a seleção que saiu campeã, infelizmente, foi a França, em cima do Brasil. Em 2002, depois da derrota do Brasil em 98, o Brasil chegou novamente sem favoritismo nessa Copa. Tinha grandes jogadores, mas era um time que já estava um pouco envelhecido, alguns dos jogadores de 98 já com uma idade um pouco mais avançada, e alguns nomes novos. E aí, dentro de campo, a situação não era tão desfavorável, porque tinha ainda grandes jogadores na seleção brasileira, mas fora de campo estava uma balbúrdia, já que o treinador do Brasil havia sido trocado 3 vezes, sei lá. O Brasil foi treinado no pré-copa pelo Vanderlei, pelo Leão e pelo Filipão no final. Isso aí era motivo suficiente para você ter dúvida se o Brasil tinha ou não condições de ser campeão. Fora isso, o Ronaldo chegou na Copa se recuperando daqueles problemas que ele teve no joelho, gravíssimos. Tiraram ele quase 2 anos de campo. E junto a isso, o Filipão desistiu de levar o Romário para a Copa por causa daquelas tretas loucas lá que eles tiveram. Negócio de aeromoça, cirurgia no olho, sabe-se lá mais o que. Rolou uma treta e o Filipão falou que não ia mais levar o Romário e simplesmente não convocava mais o Romário e foi pra Copa sem o Romário. O time virou a família Scolari, né? Como ela era chamada, depois de se classificar para a Copa numa das piores eliminatórias que o Brasil já fez, perdendo várias partidas fáceis aí. O retrospecto da seleção do Brasil na Copa do Mundo de 2002 foi impecável. 32 seleções, 7 jogos, 7 vitórias. Brasil campeão, com invicto de forma perfeita. Houveram algumas trocas na formação do Brasil durante o torneio. Gilberto Silva ganhou uma posição, Kleberson ganhou uma posição também. O Ronaldo e o Rivaldo fazendo gols e jogadas estavam realmente uma dupla de ataque muito legal. Ronaldinho chegou nessa seleção aí, ele ainda não era o grande nome que ele viria se tornar, mas já era um coadjuvante de muito luxo, jogando o fino da bola também, foi muito importante na conquista, e o Brasil acabou chegando na final da Copa do Mundo com condições suficientes de ganhar da Alemanha. No final, o Brasil aplicou um 2-0 para cima da Alemanha na final da Copa. O artilheiro do Brasil e da Copa foi o Ronaldo com 8 gols. Ele foi o melhor do mundo também em 2002, escolhido muito por conta da participação do Brasil na Copa. Mas ele não foi eleito o melhor jogador da Copa porque a FIFA já tinha eleito o goleiro alemão Oliver Kahn antes da disputa da final. Se tivessem esperado mais um pouco, o Brasil teria feito os 2 gols na final e ele não seria escolhido porque ele falhou na final da Copa, entregando uma bola no pé do Ronaldo para ele fazer o gol. Isso aí foi muito criticado na época. Como que pode a entidade escolher o melhor jogador da Copa que está na final antes dele jogar a final? É sem cabimento algum. Novamente, o camisa 10 do Brasil nessa Copa foi o Rivaldo. Fez uma Copa espetacular, jogando realmente muita bola mesmo, fazendo gols e etc. E, como eu já disse, foi o penta do Brasil, Brasil campeão.
Em 2006, o Brasil chegou na Copa do Mundo, que foi disputada na Alemanha, extremamente favorito. Embora o grupo do Brasil tivesse ainda mais envelhecido do que em 2002, o Brasil estava reforçado por alguns jogadores que estavam tendo muito brilho na ocasião ali e eram mais jovens. Kaká estava brilhando no Milan, era uma das estrelas desse time. O Adriano Imperador já era o Adriano o Imperador na Inter de Milão, jogando realmente uma barbaridade. O Ronaldinho já era o Ronaldinho Gaúcho e ele era o atual melhor jogador do mundo, estava assombrando o mundo com bruxaria atrás de bruxaria no Barcelona. Então, a esperança do Brasil para essa Copa dos torcedores era gigante. Sendo que a concentração do Brasil era uma bagunça, era uma balbúrdia, era um evento, show à parte. Tinha a torcida lotando na concentração, teve uma empresa que comprou os direitos e explorava comercialmente os treinos da seleção, tinha shows, Zeca Pagodinho, esses bagulho, tocando no entorno ali, na cidade de Vegas, na Suíça. Realmente era um ambiente que não permitia direito o time se preparar como deveria se preparar para a disputa de uma Copa do Mundo. E aí, conforme a Copa foi se desenrolando, a campanha ia mostrando as fragilidades do esquema tático que o Parreira implementou e também mostrando as fragilidades dos jogadores que ele escolheu. A campanha foi a seguinte: eram 32 seleções, o Brasil teve 4 vitórias e 1 derrota. Essa derrota foi para a França nas quartas de final, numa partida que o Zidane brilhou, e tem aquela fatídica ajeitada no meio do Roberto Carlos, que supostamente deveria estar acompanhando o Henry, que cabeceou pro fundo do gol sozinho dentro da área. O Ronaldo estava visivelmente fora de forma nessa Copa, ele chegou na ocasião, quando ele estava no Corinthians, só se falava que ele era gordo, sendo que na Copa de 2006 ele estava muito mais magro do que em 2009, 10, e já se falava que ele estava gordo. O Brasil montou ali Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Kaká, um quadrado mágico que não tinha magia alguma, e a seleção não foi a muito lugar quase algum. O artilheiro do Brasil na Copa foi o Ronaldo com 3 gols. Ele era uma das grandes esperanças de lances, de gols, de jogadas. E quem envergou a camisa 10 do Brasil nessa Copa de 2006 foi o Ronaldinho, que era a grande esperança de lances, de gols e jogadas para o Brasil, sendo que a gente não viu nenhuma magia, nenhuma bruxaria praticamente do Ronaldinho durante essa Copa do Mundo. Ele fez uma Copa bastante apagada. No final da Copa, a seleção que foi campeã foi a seleção da Itália, numa final contra a França. Em 2010 ocorreu uma grande mudança do plantel da seleção brasileira. Algumas mudanças foi por conta de idade avançada, né? Jogadores que já não tinham mais condições, continuaram jogando, mas não na seleção. Alguns se aposentaram nesse meio tempo entre 2006 e 2010, e teve alguns jogadores que, por motivo técnico mesmo, escolhas de vida pessoal, de carreira, acabaram não estando na Copa do Mundo, mas deveriam estar. Que é o caso do Ronaldinho e do Adriano. Teriam condições de estar nessa Copa e na outra também, sendo referência, mas não estavam por motivos realmente de escolhas pessoais e vida pessoal e escolhas técnicas também, que aqui no meu canal vocês não vão me ver criticando. Um elenco muito diferente já e um treinador inexperiente. A CBF optou por contratar o Dunga como treinador do Brasil, e o Dunga nunca tinha treinado nenhum clube, não tinha sido treinador nunca na vida dele, acabou aceitando aí e assumindo o cargo. Como aqui no Brasil tudo é 8 ou 80, na Copa de 2006 o time era extremamente bom e a seleção estava num ambiente de concentração que era uma bagunça e perdeu, muito oba-oba, etc. Nessa Copa de 2010 foi feito o contrário. O Dunga teve carta branca da CBF para fechar a seleção como ele quisesse. E o Brasil só era aberto realmente para poder fazer os compromissos básicos e mínimos que eram exigência de uma seleção que participa de uma Copa do Mundo. Ninguém viu ou falava com os jogadores fora o necessário realmente. E aí eram 32 seleções, na campanha do Brasil foi de 6º lugar com 3 vitórias, um empate e uma derrota, sendo o Brasil eliminado nas quartas de final. Essa eliminação do Brasil foi diante da Holanda, acabou caindo na conta do Júlio César e muito na conta do Felipe Melo, que acabou sendo expulso, perdeu a cabeça, etc. E o Brasil foi eliminado. O Dunga foi muito criticado pela performance ruim do time e também muito criticado por não dar uma chance e levar o Ganso e o Neymar, que tinham ali 18 e 17 anos, eu acho. Poderiam tranquilamente estar figurando ali a lista de 23 jogadores no banco de reserva como jogadores para entrar no segundo tempo. E aí, além disso, ainda tinha as críticas que a imprensa fazia à seleção e ao Dunga por conta dessa blindagem que o treinador fez. E fora a grosseria dele, muitas vezes, com jornalistas e etc., realmente o Brasil saiu muito mal, muito queimado dessa Copa de 2010. O artilheiro do Brasil nessa Copa foi o Luiz Fabiano com 3 gols, e quem jogou com a camisa 10 em 2010 foi Kaká, que na ocasião havia, durante a Copa, se transferido do Milan para o Real Madrid. A seleção que saiu campeã em 2010 foi a Espanha, do Tic Tac.
2014, uma Copa de muita controvérsia, a Copa do Mundo do Brasil, um país que é realmente, em grande maioria, miserável, com uma desigualdade social tremenda, muita gente realmente passando muita necessidade, e a gente assistiu aí uma farra na construção de estádios e coisas que não deveriam ser a prioridade de um país tão pobre como o nosso. Mas, infelizmente, a prioridade realmente não foi a necessidade do povo. Aconteceu a Copa e acabou sendo até uma bela Copa, uma Copa bem legal do ponto de vista do evento, da organização do evento, mas não acabou bonito para o Brasil. O treinador do Brasil era novamente Filipão, foi chamado porque havia sido o último campeão. Então a CBF, num golpe de mestre, optou por chamar o treinador que foi o último campeão para treinar novamente a seleção brasileira dentro de casa para que seja campeão no Brasil. E aí ele tentou reeditar a família dele Scolari, né? Família Scolari. O Neymar já estava consolidado como um dos craques do Barcelona na época, ele já na Copa anterior ele tinha 17 anos, nessa ele já estava com 21. Já estava no Barcelona jogando o fino da bola junto com o Messi e era a grande esperança do Brasil. A classificação do Brasil para essa Copa nas eliminatórias, como ultimamente tem sido, foi tranquila, uma classificação suave, mas dentro da Copa, em campo em si, a gente viu um time com bons valores individuais até, mas sem brio, sem vontade, sem firmeza e um time sem lideranças. Era mais uma Copa que daria pra gente ter lideranças como o Ronaldinho, como o Adriano, junto com esses jogadores mais jovens, mas aí a idade permitiria que eles estivessem na Copa, mas as escolhas pessoais deles impediram que isso acontecesse e a gente, como eu já disse aqui, a gente não critica as escolhas pessoais dos jogadores. Daí, a campanha do Brasil nessa Copa foi a seguinte, eram 32 seleções, a campanha do Brasil foi quarto lugar com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Brasil encerrou a participação na Copa do Mundo de 2014 de maneira muito melancólica nessas 2 derrotas que eu citei agora há pouco. O Brasil foi eliminado da Copa dentro do Mineirão, lotado, diante de sua torcida em casa jogando, levando um 7-1, um vareio da Alemanha, depois de ter passado do Chile com muita dificuldade, da Colômbia com dificuldade. O Neymar tomou um karatê de um tal de Zúñiga, deu um karatê nas costas do Neymar, lesionou o Neymar, Thiago Silva levou um cartão, ficou suspenso. E aí, para substituir esses 2 jogadores, a escolha do Filipão foi a seguinte, a escolha com a justificativa. Entrou no lugar de Thiago Silva, Dante, que conhece os alemães, e entrou no lugar de Neymar, Bernard, que é a avessa do jogador do Atlético Mineiro e que era um jogador que tinha feito muito sucesso no Mineirão e tinha alegria nas pernas. O resultado foi que a Alemanha dominou o meio campo do Brasil, 5-0 só no primeiro tempo, e no segundo tempo um 2-1 só para sacramentar o 7-1. E a vergonha do pior vexame que uma seleção da história do esporte já aconteceu. Realmente foi muito vergonhoso. Aí, Brasil eliminado, só sobrava ao Brasil a disputa do 3º lugar diante da Holanda. Jogando contra a Holanda, o Brasil tomou-lhe um 3-0, um agregado de 10-1 no intervalo de uma semana, vergonhosa para o futebol brasileiro. E aí, após esse jogo do Brasil, 7-1, né, voltando um pouco, a gente teve vários momentos, né? Antes ainda, quando o Brasil se classificou diante da Colômbia, ficamos sabendo que Neymar não jogaria mais a Copa, Fred foi informado por um repórter e lançou aquele famoso meme. Ih, rapaz. Te dar uma má notícia, o Neymar fraturou uma vértebra e está fora da Copa. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Cara, é triste porque... Putz, cara. E aí, nasceu esse meme tão maravilhoso que é usado há já 9 anos praticamente. Depois houve o jogo do 7-1, o Brasil levou-lhe um 7-1 e aí a gente viu cenas realmente fantásticas dentro de campo. Tem o Filipão chorando, com o Thiago Silva agarrado, o Davi Luiz chorando que só queria dar alegria ao povo dele. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. E várias outras pérolas que também viraram meme. Fora o resultado em si, que todo dia é um 7-1 diferente, vergonhoso. Quem jogou com a camisa 10 do Brasil nessa Copa de 2014 foi o Neymar, pela primeira vez. Ele foi com a camisa 10 do Brasil e ele já brilhava no Barcelona na primeira Copa. Ele estava fazendo uma boa Copa até pelo Brasil, jogando muito bem. Eu até me arrisco a dizer que 2014 foi a melhor Copa que o Neymar jogou com a camisa do Brasil. E o artilheiro do Brasil nessa Copa também foi o Neymar, com 4 gols durante o evento aí em 2014, mesmo saindo precocemente lesionado no jogo contra a Colômbia. O campeão da Copa foi a Alemanha, né? Se classificou diante do Brasil e foi para a final disputar contra a Argentina no Maracanã. E aí eles fizeram a boa, pelo menos isso, né? De
dar uma sapatada no Brasil, largaram o sapato no Brasil, 7-1, foram para a final e venceram a Argentina na final no Maracanã, que seria o cúmulo. Eles darem 7-1 no Brasil, ir para a final com a Argentina e deixar a Argentina ser campeã no Brasil, dentro do Maracanã. Seria uma vergonha. E aí, infelizmente, a gente brasileiro teve que se ver nessa situação de merda, tendo que tomar uma sapatada e depois torcer pro sapato. Em 2018, depois de uma tentativa frustrada do Brasil de trazer o Dunga de volta para a seleção brasileira, deu muito errado. O Brasil não estava jogando nada no comando do Dunga. E aí a CBF contratou o Tite para ajudar aí o Brasil a se classificar e dar uma guinada no time para levar o Brasil para a Copa, porque com o Dunga estava arriscado não se classificar. O Brasil estava ali mal demais nas eliminatórias. Daí o Tite chegou e, de fato, deu um jeito no Brasil, levou o Brasil até a Copa. O resto da campanha pós-Dunga das eliminatórias do Brasil foi legal com o Tite. Ele lançou várias daquelas pérolas de vocabulário doideira, aquelas entrevistas enfadonhas, chatíssimas do Tite, chato demais, mas que na época estavam surtindo efeito, estavam colando bem. Então ele deu um jeito na seleção brasileira. Realmente, o Brasil chegou na Copa não como favorito, mas como um dos times a ser observado. De repente, esse Brasil do Tite pode fazer alguma coisa nessa Copa de 2018. Mas aí, 32 seleções na Copa, o Brasil terminou em 6º lugar, com 3 vitórias, um empate e uma derrota. O ataque da seleção nessa Copa foi mal demais. O Gabriel Jesus do Tite botou ele para ser um secretário do lateral, ficar correndo para marcar, volante, tirar o cara de perto do gol. O resultado foi que ele jogou essas 5 partidas sem fazer nenhum gol, passou em branco na Copa. Nessa Copa aí, os artilheiros do Brasil foram o Neymar e o Felipe Coutinho, e o camisa 10 da seleção brasileira foi novamente o Neymar, né? Pela segunda vez ele foi o camisa 10 do Brasil, já havia sido em 2014, e aí ele já era jogador do Paris Saint-Germain, nessa ocasião já não estava mais no Barcelona, e ele ficou marcado nessa Copa como um jogador cai-cai. Qualquer jogador adversário encostava nele, ele já caía, rolava no chão. Realmente foi uma participação bem vergonhosa do camisa 10 do Brasil nessa ocasião. A seleção que foi campeã nessa Copa de 2018 foi a França de Mbappé, que já bem novinho já levantou aí o título da Copa do Mundo, jogando realmente um belo de um futebol nessa Copa aí, mostrando bastante talento, bastante velocidade também. Em 2022, o Tite deu sequência ao trabalho. Como ele não havia pego o ciclo completo da outra Copa, ele pegou metade mais ou menos do ciclo, a CBF optou por manter ele no cargo e dar a ele o ciclo completo, para que ele pudesse pegar quem serviu de 2018 e aprimorar com novos jogadores para montar um grupo competitivo em 2022. Ele topou continuar no comando da seleção e teve um excelente retrospecto nas eliminatórias. O Brasil se classificou com bastante facilidade nas eliminatórias sul-americanas. Porém, muito se reclamava que o Tite era um treinador paneleiro, e você talvez esteja vendo isso daí em Portugal. Aqui no Brasil, paneleiro é uma coisa diferente do daí em Portugal. Paneleiro aqui para nós brasileiros é o treinador, por exemplo. Falando do treinador, é o cara que faz panelinha, que tem a galerinha dele, que ele tem um círculo ali de jogadores que ele gosta que joguem com ele, e ele só usa aqueles jogadores ali, uns 20, 30 ali, que é só aqueles que ficam sendo convocados, ele não testa jogadores novos. Então por isso o brasileiro chama muito o Tite de paneleiro. Mesmo assim, com muita empolgação, o Brasil chegou em 2022 no Catar com pinta de favorito. Mas assim, não favorito sozinho, né? Favorito junto com Alemanha, França e a Argentina, que eram times bem cotados aí a chegar ao título. E essa foi a última, aparentemente foi a última Copa com 32 seleções, e a campanha do Brasil foi em 7º lugar, com 3 vitórias, um empate e uma derrota. O empate foi justamente a eliminação. O Brasil perdeu uma partida para Camarões e o empate foi a eliminação. O Brasil empatou com a Croácia no tempo regulamentar e na prorrogação, e a partida foi para os pênaltis, numa situação onde o Tite morreu com o fuzil na mão, como disse Carlos Alberto. Neymar nem bateu o pênalti. Normalmente o craque do time tem que ser o primeiro cara a botar a cara pra bater, e ele estava esperando seu 5º pênalti para correr para comemorar e ser o herói da classificação, provavelmente. Mas o Brasil nem chegou lá. Foi eliminado nos pênaltis pela Croácia, que acabou avançando e sendo eliminado para a Argentina, que foi até a final, e foi a seleção que venceu. Essa seleção foi muito renovada por conta dos jogadores jovens de muito talento, como o Rafinha, o Vinícius Júnior, Antony, Pedro, que de certa forma é um atacante relativamente novo, jovem, entre vários outros nomes de muito talento e pouca idade que o Brasil tem. Rodrigo é um outro exemplo desse. Mas aí o que a gente viu nessa Copa foi o Tite insistindo muito em alguns jogadores e pouquíssima variação tática,
que foi para mim um ponto crucial para que o Brasil não saísse dessa Copa com um resultado mais favorável. Para coroar essa triste participação do Brasil na Copa, a gente ainda viu a vexatória atitude do Tite, né, bastante vergonhosa, de assim que a partida acabou, foi decidido nos pênaltis, os jogadores ainda chorando em campo, triste. O Tite simplesmente saiu do banco de reservas e foi para dentro do vestiário sem consolar seus jogadores, sem ir lá dar uma palavra de incentivo para aqueles jogadores que ele carregou durante tanto tempo. O artilheiro da seleção brasileira na Copa de 2022 foi Richarlison, com 3 gols, e a camisa 10 do Brasil em 2022 novamente foi envergada por Neymar, do Paris Saint-Germain. A participação do Neymar nessa Copa de 2022 foi bastante discreta, eu diria. Ele tem algumas participações legais, mas também tem alguns momentos que ele sumia do jogo, ou não fazia jogadas de muito que empolgassem muito. Realmente ele ficou alternando ali bons e maus momentos na Copa. Vale mencionar ainda que o Neymar andou afirmando anteriormente que essa seria a última Copa do Mundo onde ele defenderia o Brasil. Assim, na próxima Copa ele vai ter, em 2026, ele vai estar com 34 anos. Tem a chance, caso ele jogue, de igualar o recorde do Pelé e jogar 4 Copas vestindo a camisa 10 do Brasil. Sendo que o Pelé conseguiu disputar 4 Copas e venceu 3. O Neymar não tem mais essa possibilidade, ele só poderá provavelmente vencer uma Copa caso ele jogue em 2026 e vença. Quando chegarmos em 2026, o Brasil vai ter igualado o recorde negativo de 24 anos sem título, assim como ocorreu entre 70 e 94, que foi realmente um período de seca do futebol brasileiro ali, de muita gente questionando a qualidade dos jogadores e da seleção brasileira. Enfim, o vídeo foi esse, lembrando que eu não sou jornalista nem comentarista, eu não tenho equipe e nem roteirista, então tenho aqui a liberdade de talvez ter falado bobagem em algum momento, porque eu fiz uma pesquisa e fiquei um tempo escrevendo esse roteiro para trazer esse vídeo para vocês aí, esse compiladão de informação, e alguma coisa pode ter passado batido. Então, você que tá vendo isso daí, se você tiver alguma informação para adicionar, ou eu tiver falado alguma coisa errada que você sabe o certo, lança aqui nos comentários para fazer com que esse vídeo fique ainda melhor, com as informações que você sabe que talvez eu não saiba ou não tenha trazido nesse conteúdo aqui. Eu espero que você tenha gostado. Em breve eu vou trazer mais conteúdos como esse de história e coisas que eu roteirizei, pesquisei, e listas e etc. E eu conto de verdade com vocês. Se inscreva no canal, estamos indo rumo aos 100 mil inscritos, já passamos de 60 mil, graças a Deus, e eu agradeço também a cada um de vocês que está por aqui. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz, hein? Fui.